Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, os versos de 1 a 6, um texto bem conhecido dos irmãos, muito cantado pelos irmãos, pelo menos a essência desse texto. O texto diz: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Oremos. Deus bendito, nós queremos te agradecer por essa graça que o Senhor nos dá de nos reunirmos em torno do Senhor, para cantar louvores ao Senhor, verdades e fatos ao teu respeito, para estarmos juntos com os nossos irmãos, olhando para o Senhor, para também olharmos uns para os outros com gratidão pelo que o Senhor tem feito na história de cada um dos nossos amados, e para ouvir a tua palavra. O Senhor sabe das nossas profundas limitações, tanto aquele que fala, como também os amados que ouvem. Carecemos do teu Espírito Santo, para que nos dê a graça de aprender a tua palavra, ouvir a tua voz, e a disposição de fé, de obedecer, nos colocando em tuas mãos. Abençoa, pois, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, a profecia no Antigo Testamento é expressa pelo menos de três maneiras: verbal, factual e simbólica. Verbal é quando Deus fala, assim diz o Senhor. Então é anunciado o que vai suceder ou o que está acontecendo segundo a ótica, a visão do Senhor. Factual é quando acontece um fato e Deus ensina a respeito de si mesmo, a respeito do povo, através desse fato histórico, como, por exemplo, a Páscoa. E simbólico é quando um símbolo é tomado como sendo uma mensagem. Por vezes a simbólica vem através de atos ou de palavras. Aqui nós temos uma profecia, uma palavra de Deus simbólica. Jeremias recebe uma ordem: desce, dispõe-te, levanta-te e desce à casa do oleiro. E Jeremias obedece, ele vai à casa do oleiro. E ele vê o oleiro fazendo o que lhe era peculiar, o que lhe era próprio, que é estar trabalhando, confeccionando, manuseando um barro ou barro para transformar aquele barro em um vaso. E à medida que ele estava trabalhando com aquele barro, produzindo o vaso não ficou da forma como ele queria. Ele desfaz aquele vaso e refaz o vaso novamente. E aqui o Senhor depois diz o que significa esse símbolo. É que ele é o oleiro, Israel era o barro. E Deus estava lapidando, moldando o barro para transformar o barro no vaso que ele queria. Isso aconteceu, amados, porque Deus levou o povo para o cativeiro e tratou com o povo lá. Evidentemente, o povo tinha uma prática pecaminosa, idolatria, que a partir do cativeiro você já não tem mais essa idolatria como acontecia até o momento do cativeiro.
Deus trata com o povo e Ele é soberano sobre o povo. Mas esse símbolo também tem muito a ver conosco, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele é o oleiro. E eu quero deixar aqui, amados, com os irmãos, 4 fatos ou verdades a respeito desse texto. O primeiro já está aí na tela, é a pessoa. Quem é o oleiro? O oleiro é o Senhor. O texto diz por 3 vezes Senhor. É aquele tetragrama sagrado, YHWH, que significa eu sou, que nós tentamos pronunciar como Yahvé. Eu sou. Isso é o eterno que está falando, é aquele que é soberano, aquele que não muda, ele é imutável, e ele é pessoal, eu sou. Inclusive é uma devocional do pastor Ricardo Barbosa, que ele faz uma colocação bem sábia. Ele diz, enquanto nós não temos um encontro com eu sou, nós somos indivíduos. A partir do momento que nós temos um encontro com eu sou, aí nós nos tornamos pessoas. A imagem e semelhança de Deus é restaurada gradativamente, de maneira bela. O eu sou. Essa questão de ser gente, ser humano, ter coração de carne, sentir, essas coisas próprias do coração de Deus passa a ter, de fato, ser vivida a partir daquele encontro com o eu sou. Porque Deus é o Deus dos encontros. É Ele quem marca o encontro. É Ele que marca o encontro com os seus. Então Deus marca o encontro com você, amém ou não? Aqui você está tendo um encontro com Ele, né? É Ele que te trouxe aqui. Claro que você pode dizer, eu decidi, etc e tal, mas você está aqui porque Ele, em certo aspecto, te motivou a estar aqui. Talvez você tivesse muitas razões para não estar. Talvez até nem motivação para estar. Talvez veio até com raiva estar aqui, ou com tristeza, mas você está aqui porque Deus te trouxe. Ele é soberano, Ele é Senhor. É Ele quem trata conosco. Nós somos o barro e Ele é o oleiro. E aqui, amados, nós vemos esse Deus todo-poderoso, esse eu sou, trabalhando com o barro para transformar esse barro em algo útil e belo. Quando nós olhamos para um vaso, nós pensamos, às vezes, na beleza e às vezes na utilidade. E as duas coisas são próprias do vaso, a beleza e utilidade. Na nossa ótica, nós como paulistanos, nós nos preocupamos mais com a estética, né? Aquele vaso vai ficar bonito. Nem sempre a gente pensa no vaso na utilidade, mas na beleza. Verdade ou não é? Né? Nós pensamos no vaso na beleza e nem sempre na utilidade. No entanto, nesse tempo, o vaso era muito útil, como é útil também. Assim, o oleiro é esse que pega o barro e transforma esse barro em um vaso útil e belo. Agora, Deus é um Deus não só todo-poderoso, onisciente, onipotente, eterno, tudo isso é verdade, mas Deus também é criativo. Deus não tem linha de produção, Deus trabalha individualmente. Deus trabalha individualmente, conhecendo muito bem quem é o barro, quem é você. Ele é criativo. Ele sabe das suas virtudes, das suas fraquezas, das suas limitações, das suas possibilidades, e ele é criativo. Ele pega o barro e transforma o barro em algo útil e belo. Ele tem todo o poder para fazer isso, todo o amor para fazer isso e toda a criatividade. É só você notar o seguinte, claro, na dimensão que você está é impossível, mas é fato, nós temos nesse planeta mais de 7 bilhões de habitantes. Ninguém é como você é singular. Ele te criou, certo? Você é manufatura dele.
não é simplesmente a questão biológica entre você, o seu pai e sua mãe, mas Deus pôs vida em você. A alma, quem deu foi o Senhor, é Ele quem dá vida. E é Ele que te criou desse jeito. Você é diferente. Não há ninguém como você. Eu lembro quando o Hudson esteve lá na Índia, você lembra, pastor? O Hudson esteve lá na Hudson. Foi o Hudson, né, que esteve na Índia e mandou lá um indiano dizendo que parecia comigo, você lembra? Que coisa, sério, um indiano parecido comigo, onde que ele arrumou isso? Mas em alguns aspectos parece mesmo, você está entendendo? Claro, eu sou mais bonito, mas parece mesmo. Ele é um pouquinho mais escuro, como é próprio dos indianos, barba branca, o cabelo semelhante, bom, ele estava com turbante, não sei se, né? Mas na verdade parecia, você olhando, mas não é a mesma coisa. Eu sou corintiano, com certeza ele não é, ainda que sofra. Na Índia, com certeza. Sou brasileiro, eu tenho meu gosto, eu tenho meu jeito, minha personalidade, a maneira não é a mesma coisa. Você pode encontrar pessoas que pareçam com você, mas não é igual a você. Aqui na igreja Castelo Forte tem um pastor que se parece comigo. Alguém falou, olha, seu pai andou dando, né? Não é bem assim. Mas, de fato, nós nos parecemos. Inclusive, nós fizemos até um propósito. E quando saísse de férias, ele viria pregar no meu lugar. Eu viajava e depois era minha vez de estar na igreja dele. Só não abria a boca, né? Só para pregar. E depois saía caladinho. De fato, nós nos parecemos. Mas não há ninguém como você. Em termos espirituais, da mesma forma, Deus trabalha com você. Deus tem um projeto para você. Deus usa circunstâncias para tratar com você. Você é manufatura dele. Então, notem, irmãos, que ele é o oleiro. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus que é o oleiro. Ele é o oleiro. O outro fato, irmãos, é que aqui nós temos o princípio. O oleiro tem toda a autoridade sobre o barro. E isso com certeza impressionou Jeremias. Porque o Senhor tem poder sobre o barro. E ele ficou maravilhado com isso. A ênfase recai sobre o oleiro. O barro é barro. O oleiro é que é soberano e trata com o barro. O oleiro é livre para fazer, livre para agir. Ele é soberano, ele é Senhor. Ele tem toda a liberdade, toda a autoridade para tratar com o barro. E nós, amados, em vez de questionarmos, em vez de ficarmos chateados, em vez de ficarmos, que absurda essa ideia, para nós é uma bênção, amém ou não? Para nós, meu querido, isso é descanso, saber que Deus é o soberano sobre tudo, em saber, e outra, compreendendo que Ele nos ama, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele se importa conosco, que Ele não é um déspota ausente, indiferente à nossa realidade, pelo contrário, para nós isso é bênção. E o texto diz isso, que Ele é soberano. É Ele quem conduz todo o processo. O barro não tem autoridade, não tem vontade, não se transforma num objeto. Ele é barro e continua sendo barro. É Deus que é o agente. E nós precisamos ter essa consciência que nós somos barro. O barro não é valioso. Barro você tem em tudo quanto é lugar. Barro gruda na sola do sapato. Quem mora há muitos anos aqui em Guaianazes, levante a mão. Muito bem. Você lembra o tempo que não tinha asfalto aqui nesse bairro, Guaianazes? Lá na Penha o pessoal chamava de Baianazes. Lembra disso? Nós morávamos no fundo da casa da minha sogra, Rua Henrique Beck, 53. O calçamento nem era asfalto, era paralelepípedo. Era só nas ruas principais. Era tudo barro,
vermelho. Lembram disso? Quando chovia, irmãos, para descer aquela rua, eu descia segurando nem muro tinha as casas, era cerca de arame. Descia, eu estudava na faculdade teológica, descia pé de barro, pegava o ônibus, ia até Santa Cecília, o metrô ia até a Santa Cecília só. Descia lá na Santa Cecília, era Tatuapé até a Santa Cecília, descia a Santa Cecília, pegava o ônibus até a faculdade teológica. Chegava na faculdade teológica com um pé de barro. O bairro lá é Perdizes. Não existe barro ali. E quando eu chegava, a primeira coisa ia lá no banheiro, tirar o barro do sapato. E quando eu estava tirando, alguém passava, olha, esse deve ser trabalhador do metrô. Tatu do metrô. Porque o metrô estava em construção. E tinha muita gente que trabalhava ali como tatu. Pé no barro. Barro, amados, na nossa ótica, só atrapalha. Aliás, alguém teve cuidado de pesquisar e disse que existem 200 tipos de barro. Sabia disso? Não. Apenas 8 são úteis para alguma coisa. Então, se Deus está trabalhando com você, meu querido, de alguma forma Ele te escolheu no meio de todos esses barros. Amém ou não? Então, se alegre com isso. No meio de tanta barreira, Deus te escolheu. O barro, nós temos que ter consciência dessa fragilidade da nossa consistência. O valor do barro está no uso que o oleiro faz do barro. O barro em si não tem nenhum valor. E se nós pegarmos a vida distante do Senhor, é isso mesmo, amados. Por mais que o homem faça, por mais que ele realize, por mais obras que ele faça, sem o Senhor, sem mim, nada podeis fazer, tudo vai ficar na história para trás. Quando um homem parte, o que ele leva para a eternidade? É essa certeza de salvação de estar com o Senhor e as suas realizações que ele fez estando caminhando com o Senhor. Não leva absolutamente nada. O homem, de fato, ele é um barro, e é o Senhor que é o agente que trata, Ele é soberano, Ele tem toda a autoridade sobre o barro, e é Ele quem avalia. O texto diz que o oleiro estava fazendo o vaso, e ele não gostou muito do vaso, e refez o vaso. É Ele quem avalia se estamos prontos ou não, se somos vasos próprios ou não, é Ele quem avalia. É Ele, não sou eu. É Ele quem faz isso porque Ele é soberano. E é Ele quem desfaz e é Ele quem refaz. Ele desfez aquele vaso e refez o vaso. Ele é soberano sobre o barro. É Ele quem faz isso. É Ele quem cuida do vaso. Trata, aliás, o barro. É Ele quem dá forma ao barro. É Ele quem dá beleza ao barro, tornando em vaso. É Ele quem dá utilidade ao barro, se tornando um vaso útil. E se você pegar o texto, ele está concentrado no barro, moldando o barro para que seja um vaso excelente, bonito. Ele está concentrado. Dá para pegar essa ideia que Deus jamais deixa de estar olhando para você. Que o Espírito Santo que habita em você, você que um dia abriu seu coração para o Senhor, o Espírito Santo mora em você e ele não dorme, ele não descansa, ele sempre está atuando no seu coração. E à medida que você permite, ele vai tratando, trabalhando, concentrado em você, com toda atenção em você. E lembre-se, Deus não tem linha de produção, Deus trata com cada um de nós.
concentrado em você. O Senhor da glória, aquele que fez tudo quanto existe, Ele está concentrado em você. Você crê nisso, irmão? Que coisa maravilhosa! Um Deus está atento em você, olhando para você, usando as circunstâncias para lapidar, moldar, para que você seja um vaso útil. Esse é o princípio. O processo é que Ele está trabalhando para que o barro se torne maleável, útil. A palavra formar significa dar a forma, moldar. E olha, tem todo um processo de pegar, não é qualquer barro, é barros próprios, e não é simplesmente pegar. O barro precisa ser trabalhado, tratado. Era comum os oleiros, passar no barro arame para tirar pedras, bolhas, porque senão iria estragar a produção de um vaso. Antes de fazer o vaso, o barro era tratado. Assim Deus trata conosco, assim Deus molha, assim Deus soca, assim Deus aperta. Você já teve a oportunidade de ver alguém trabalhando, moldando um vaso? Eu não tive a oportunidade de ver, não lembro ter visto, a não ser pessoalmente, nunca vi. Mas eu via gente trabalhando em olaria, produzindo tijolos, batendo, socando, passando arame, e depois colocava na forma. Mas todo um tratamento de socar, bater, moldar. E Deus é esse que faz isso. Ele pega você para moldar a você, Ele soca, entre aspas, Ele aperta, entre aspas, Ele passa o arame na sua vida para tirar as pedras de dureza, as pedras de incredulidade, as pedras de rebeldia, para que você seja um barro útil e venha de fato se transformar em um vaso. E o barro é assim, molhado, socado, para não endurecer. Que um vaso duro, ele não serve. Ele precisa ser moldável. E isso é um fato na vida cristã. Deus trata conosco para que nós não nos endureçamos. Coração resistente, duro, resistente à ação dele. O pecado faz isso no coração humano. Por isso, quando você peca, Deus trata com você, disciplina você, e a coisa não dá certo, Deus de fato pesa a mão, disciplinando por quê? Para que você não se endureça, para que você não fique duro, incrédulo. Deus trata conosco, para que nós não venhamos nos endurecer. Tire as pedrinhas, para que o barro seja um barro moldável. E o que Deus quer fazer em você é muito maior do que Deus vai fazer através de você. Porque é você que é o alvo de Deus. O que Deus vai fazer através de você é resultado daquilo que Ele fez no seu coração. Mas o que Ele fez em você e faz em você é muito maior. Quando a gente pega o livro de Jonas, a gente fica olhando Nínive. Não, o que Deus está usando, tratando é com Jonas. O foco é Jonas. A obra que ele vai realizar é bem menor do que Deus estava tratando no coração de Jonas. Deus estava tratando com Jonas. Jonas era um homem nacionalista, que odiava os inimigos. Tanta gente para Deus chamar, Deus vai chamar justamente o camarada ultranacionalista que odiava os inimigos para pregar para os inimigos. Deus está tratando com Jonas. Assim, meu irmão, quando Deus está tratando com você, vai te colocar em situações desagradáveis para tratar com você. Então, onde você está, vivendo como você está, com exceção do pecado, descanse, Deus tem um projeto nisso, amém ou não? Ouvimos aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam situações agradáveis e desagradáveis. Deus tem seus projetos, seus propósitos para trabalhar conosco. E, de novo, só lembrando,
O vaso desfaz, ou estraga, e ele pega o mesmo barro para refazer o vaso. Ele não pega um outro barro, diz aqui, esse não serve. É o mesmo barro. Porque Deus não desiste da gente, amém ou não? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus não desistiu de você não, meu querido. Deus não desiste da gente. Deus continua apostando na gente. Deus continua tratando conosco. Ele teria muitas razões para desistir da gente, mas Ele não desiste. A gente desiste, a igreja desiste, mas Deus não. Só lembrando daquele caso do Ludemir, que esteve aqui na igreja alguns anos atrás, junto com o coral Cristolândia. Ludemir esteve em minha casa, ele e uma irmãzinha, que fazem parte desse projeto. Ludemir passou por 24 casas de recuperação. Você acredita nisso? Não. Na terceira a gente já tinha desistido. 24 casas. Hoje Ludemir é um servo de Deus ali na Cristolândia. Deus não desiste. Ele não pegou outro barro, o mesmo barro. Ele refez o vaso. Assim Deus não desiste da gente. Amém ou não? Às vezes a gente pensa em desistir. A gente pensa em desanimar. Verdade ou não é? Eu não fiz o cálculo, mas o dia que for deixar a igreja, não marquei a data ainda não. Mas no dia que for deixar essa igreja, não tenho data pronta ainda, tá bom? Fica tranquilo, né? Pode ficar tranquilo que eu não marquei a data, tá? Eu sei que está falando, pô, não vejo a hora. Então, tudo bem. Mas eu fiquei outro dia pensando dos passos que eu dou até em casa. Um dia eu vou fazer o cálculo, vou trazer para você quantos passos eu dei nesses 30 anos de vir à igreja e voltar à igreja, etc. e tal. Quantas vezes, irmão, quantas vezes eu venho pensando, por que eu? Sentimento de inadequação, de incapacidade, nossa, terrível. Só a misericórdia de Deus, só Deus sabe. Eu não sou de ficar reclamando, eu não sou de ficar falando, mas quantas vezes? A palavra crise, se tivesse o verbo crisar, eu estaria conjugando isso diariamente. Eu já compartilhei aqui que eu nunca tive uma crise, eu sempre vim em crise, sempre. Nessa caminhada, quantas vezes, eu acho que é o seu caso, mas como é bom lembrarmos que Deus não desiste da gente, amém ou não? Quando a gente erra, quando a gente falha, é você que está ouvindo, que ouve pregação, é muito comum você nos julgar, não gostei, não foi legal, e é provável que não goste mesmo, porque a gente não está aqui para agradar simplesmente a você. Mas de fato, às vezes a coisa é fraca mesmo. Às vezes tem pregação que quer dizer nada. A gente sai daqui como derrotado. Claro que a gente sai sorrindo, você não tem culpa disso. Claro que a gente desce aqui tudo bem, cumprimenta tudo bem, sem crise, etc. Mas, amados, quantas vezes a gente está aqui dizendo, seria tão bom se tivesse um outro no meu lugar? Quantas vezes a gente pensa em desistir? Mas Deus não desiste da gente. Amém ou não? Deus não desistiu de você, meu querido. E se você é um vocacionado, mais ainda, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ainda que você esteja vivendo conturbação, Deus não desiste da gente. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus não desiste de você, meu querido. Só lembrando aquele versículo bíblico de 2 Atílios, capítulo 2, aos Guaianenses, versículo 1, Deus não tem cesto de lixo, Deus não joga ninguém fora, Deus não desiste. O barro já foi tratado, trabalhado, mas o vaso não ficou bom. Ele não pegou outro barro, o mesmo barro. Deus não desistiu de construir, de confeccionar um vaso com aquele barro. Deus não desiste. E o propósito é de transformar
barro em vasos de honra. Amados, que privilégio nosso. Somos barro. Valor em si não existe. Ainda que a sociedade diga que você tem importância, mas valor em si não existe. Logo nós partimos. Fomos criados do pó. Para o pó voltaremos. A nossa vida é breve, é diminuta, é pequena. Vamos passar. Agora, se nós estamos na mão ou nas mãos do Senhor, a coisa toma um rumo diferente. O Senhor está trabalhando para que nós sejamos vasos de honra. Ele tem todo um processo nas mãos dele. Ele está trabalhando para que você se torne esse vaso, principalmente nessa consciência de quem é Deus. O que eu preciso fazer é me entregar para Ele como barro. Dizer, Senhor, faça a tua vontade, eu quero ser um vaso útil, eu quero ser um vaso bonito, e só Deus pode produzir isso, a partir do barro. Porque nos foi isso, meu querido, você vai ser pisado pelos homens, vai marcar alguns, mas sua história não vai ter relevância alguma, você foi embora. Perdeu a oportunidade de estar nas mãos do oleiro. Agora, se nós pensarmos que quem é o Senhor, que tem esse desejo de pegar a sua vida e transformar em vaso de honra, é aquele que morreu na cruz. As mãos que lapida, trabalha, que molda a sua vida, é esse que morreu na cruz por você. Então você imagine a obra desse Senhor, com as mãos marcadas pelos nossos pecados, que simboliza a graça, o amor de Deus por nós, pegando você que é um barro, e lembrando, sujando as mãos, entende bem? Não é? Ele não colocou a luva, pegou a luva e falou, não vou tocar no barro. Ele põe a mão no barro, ele se envolve com você, ele põe a mão na massa. Às vezes nós como igreja queremos se envolver sem sujar as mãos. Já viu como é que funciona? O Ari está trabalhando com madrugada com carinho. Olha, vai ter que mexer com barro, meu querido. Vai sujar mesmo, vai dar trabalho, é assim que funciona mesmo. Se você não quer ter trabalho, então não se envolva com igreja. Não se envolva com o projeto de Deus que vai dar trabalho mesmo. É assim que funciona. Você está mexendo com barro. E às vezes nós queremos mexer com barro sem sujar as mãos. Você já viu? Você sabe como você conhece paulistano em roça? Já viu como é que funciona? É só você ir na roça com alguns paulistanos. Eu conheço isso. Né? O pessoal vai para o sítio. Ai, uma formiga. Ué. Nossa, você viu? Passou um rato. Ué. Não, você quer estar na roça como se estivesse no shopping center. Entende bem? Morumbi. Roça é roça, meu querido. É mato. Você se envolveu, vai ter bicho mesmo. É assim que funciona a vida. Você mexeu com gente, vai tratar com gente, você vai sujar as mãos. Tem risco mesmo, dá para colocar luva. Né? Esse nosso jeito paulistano, né? De querer ir para a roça sem ter bicho. Né? Nossa, uma cobra, ué. E é isso daí, ué. Você está na roça. Você se envolveu com um ambiente desse. É isso daí. Você se envolveu com gente, pôs a mão no barro, vai sujar mesmo. É assim que funciona. Se não correr risco, nada acontece. É assim que funciona mesmo. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Nossa, você viu? Entrou aquele morador e disse, madrugada com carinho, ué. Vai lá debaixo do viaduto para falar, olha, nós estamos aqui, mas não vai para lá. A igreja aqui é outro ambiente, você não pode frequentar ali. Porque ali é um pessoal elitizado. Você já descobriu isso, não? Um dia uma irmãzinha chegou no meu gabinete e disse assim, pastor, olha, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou participando da classe do Senhor, mas eu não vou ficar nessa igreja. Essa igreja é igreja de ricos. Você acredita nisso, não?
Igreja de ricos, só igreja de ricos. Você sabia disso, não? Pois é, você é rico. Pôs a mão no barro, é para sujar mesmo. Nós temos um Senhor que está concentrado com as mãos, aquelas mãos que morreram, que foram marcadas na cruz por nós, ali mexendo, moldando o barro, para que esse barro seja um vaso de honra, seja bonito e útil. Não é para se exibir, mas é a utilidade. Para levar água ao sedente, por exemplo. Levar água para aquele que tem sede, essa é a utilidade do vaso. Para levar comida àquele que está com fome, essa é a utilidade do vaso. Para levar óleo de cura àquele que está enfermo, essa é a utilidade do vaso. E diz Paulo que nós somos vasos de barro, temos um tesouro dentro. Agora as pessoas só vão ver o tesouro quando o vaso é trincado, quando ele é quebrado. Entende bem? Aí aparece o tesouro. Quando o vaso é bonitinho, porcelana chinesa, não se vê lá dentro o tesouro. Mas quando o vaso é de barro, não de porcelana chinesa, e Paulo, quando usa essa figura, ele fala daquele vaso mais simples e comum que havia no tempo dele. Quando esse vaso é trincado, aí aparece o tesouro. Por isso que vem provações na sua vida, dificuldades, porque quando você é quebrado, é aí que o tesouro aparece. É aí que o Senhor aparece. É aí que o perfume é exalado. É aí que a bênção acontece. Vaso de honra. Vaso de honra. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios 4, 7, o mesmo texto que a Daiane leu, só que ela leu 17, o 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos um tesouro, vaso de honra, útil e belo nas mãos do Senhor. O que cabe a nós diante dessa palavra é se colocar nas mãos dele. Senhor, estou aqui. Senhor, muito obrigado, o Senhor tem moldado a minha vida. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem permitido passar o arame para tirar as pedrinhas da incredulidade, da indiferença, da insensibilidade. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem apertado, tem socado a minha vida. Senhor, louvado seja o teu nome. Eu quero ser esse vaso de barro. Eu quero estar em tuas mãos. Melhor lugar para se estar é estar nas mãos do Senhor. É o melhor. Não há outro lugar melhor do que nas mãos do Senhor. Nós vamos cantar uma canção de acampamento, já que nós falamos sobre acampamento. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro, do Senhor. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção. E se, porventura, você quiser orar, colocar a sua vida nas mãos do Senhor, mais uma vez, reafirmando esse desejo de Deus trabalhar na sua vida para que você seja um vaso de honra. Um vaso de honra, bonito e útil, nas mãos dele. Nós vamos cantar essa canção. Se você quiser orar, tomando essa disposição, essa posição, essa decisão, se colocar nas mãos do Senhor, vem à frente, nós estaremos orando por você e com você. Amém? Vamos orar. Se você conhece alguém aqui, vem estar com ele ou com ela do lado aqui para orar juntos, enquanto irmãos, estar orando, conhecendo a história, estar intercedendo por isso ou essa que você
que você conhece. E você que está em sua casa, que ouviu a palavra, de fato, você está tomando essa decisão de se colocar nas mãos do Senhor. Onde você está, você levante sua mão. Você estará sinalizando para o Senhor: Senhor, estou aqui. Eu quero ser um vaso de honra para a honra e glória do teu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, o teu amor, a tua graça maravilhosa. Te louvar, ó Deus, porque o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. O barro. Em si não temos nenhum valor em nós mesmos, mas em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, em tuas mãos. Nós podemos ser esse vaso bonito e útil. Não só bonito, mas útil para o Senhor. Um vaso que leve a água da vida. O vaso que leve o pão da vida. O vaso que leve esse tesouro maravilhoso àqueles que não conhecem essa riqueza que é Cristo, o nosso querido Salvador. Senhor, o Senhor conhece cada um dos meus amados, o Senhor sabe da história de cada um deles, estão aqui porque reconhece que são barro, simplesmente barro, mas estão se dispondo em tuas mãos. E ó Deus, o que o Senhor há de fazer, sempre o Senhor faz algo maravilhoso com os teus, sempre o Senhor modela, lapida, trabalha, trata, e de fato o Senhor usa esses barros agora vasos para a honra e glória do teu nome, vasos de honra, vasos de honra. Senhor, usa cada um desses amados, que em meio às dificuldades, às frustrações, às decepções, às lutas, eles não se esqueçam que é o Senhor que está moldando, é o Senhor que está tratando, é o Senhor que está transformando esse barro em um vaso útil. E em meio a todo esse processo, ó Deus, os abençoe com essa certeza que estão no melhor lugar que existe, que é em tuas mãos. Em tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor seja glorificado nos resultados dessa decisão de se colocar, se abandonar em tuas mãos. Faça, Senhor, na vida de cada um desses barros, vasos de honra, para a honra e glória em nome de Jesus. Oramos agradecidos, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podeis sentar. Vamos cantar de novo, encerrando o nosso culto.